Bom, algo que foi muito falado aí no último dia foi literalmente o VAR, cara. A gente teve aí a inserção dele dentro do Botafogo e Flamengo e, claro, do Corinthians e Santos. Irmão, que loucura foi essa? O VAR realmente veio para estar ajudando o futebol brasileiro e, claro, ainda mais o futebol internacional. Aqueles lances que o juiz possa ter dúvida ou que passou em branco, o VAR entra ali para a gente poder ter uma garantia que o mais correto possível vai ser aplicado, perfeito? Eu acho que disso aí ninguém discorda. Mas e aí, será que isso realmente está funcionando dentro do Campeonato Brasileiro? Eu acho que não funciona já tem um tempo, hein? Vamos falar a verdade, né? Bom, a gente pode ser sincero também no sentido que os árbitros, ou até mesmo os VAR, não têm, assim, a capacidade total de estarem naquela função, ok? A gente sabe que a arbitragem no nosso futebol brasileiro é muito ruim, mas não só culpa dos juízes, claro, também de quem está lá na parte de cima da pirâmide, ok? A gente pode estar falando aí da CBF, obviamente, ela que coordena tudo. Irmão, não é possível que a gente não tenha um investimento. O nosso futebol brasileiro, cara, o dinheiro que ele dá é surreal. Como assim a Copa do Brasil esse ano pode estar dando assim 100 milhões, mas a gente não tem dinheiro para colocar nos juízes, para ter um bom profissional dentro de campo, sabe? Isso para mim é inquestionável. É a mesma forma da gente estar falando do campo de futebol. Cara, é tanta transferência, custando tanto caro, mas aí não tem a capacidade de, sei lá, colocar 2 milhões no mês, 3 milhões, 5 milhões, para estar tendo um bom gramado. Pô, isso também para mim é surreal. E, inclusive, pô, nas transferências aí, um time devendo o outro, mas mesmo assim compra outro e deve mais. E aí, irmão, tá todo um caos. Vamos dizer a verdade. O nosso produto está decaindo, não só por conta dos juízes, por conta do também o campo e, claro, mais ainda, a gente precisa de um fair play. Mas não no sentido assim do Botafogo não poder contratar. Mas sim um fair play, mano, que todo mundo tem que ser pago, ok? Acho que isso é uma das coisas mais importantes para o produto. E ainda equilibrar a quantidade de partidas. Porque um atrás do outro, ainda mais a gente tendo aí o campeonato, vou dizer que o Carioca, porque é o meu campeonato, né, que eu mais assisto, ou deveria estar assistindo e não assisto tanto porque é terrível, ocupa muitas datas, cara, e a gente não faz uma boa pré-temporada. Isso pra mim é surreal, beleza? E, pô, a gente pode estar vendo aí o lance do clássico, né, de Botafogo e Flamengo, no qual o De La Cruz, pô, dá uma pancada que é surreal. Como que o VAR não chama para dar aquele vermelho? Pra mim isso não faz o menor sentido. Pra que o VAR tá servindo? Pra que eles estão lá sentados, pô, no ar-condicionado, tá ligado? Sem pressão nenhuma. Se eu não me engano, o VAR não fica nem mais no estádio, né? Fica na central. E, pô, não chama. É uma parada que não faz sentido. Aquilo ali só com um cartão amarelo não faz o menor sentido. E a gente fica parando pra pensar. Quantos mais erros vão ter que estar acontecendo pra realmente acontecer alguma coisa mais surreal ainda, que cada vez mais tem uma coisa surreal. E aí a gente vê agora que teve uma mudança, né, lá no questão dos árbitros, né, no comando dos árbitros, que o CNM saiu, finalmente, mano, aquele programa dele lá surreal, tentando dar justificativa. E o pior, quando você assistia aquele programa, você via ele falando, na hora de falar com o outro, nossa, isso aqui tá muito errado. Não foi bem tranquilo isso? Tô dando aqui uma resposta imaginária. Ele mesmo vai afirmando, meio que já vai fazendo a opinião da outra pessoa, sabe? Ele não deixa a outra pessoa dar a sua opinião. Ele já diz, afirmando para outra pessoa continuar aquilo, entende? Para ter menos culpa, obviamente, mas com certeza era um programa horrível de estar assistindo, cara, que a CBF colocava lá. Era vergonhoso. E eu não sei como que a CBF continuava com aquilo. Era cada lance que eles tentavam dar uma explicação que, irmão, não existia de forma alguma. E com certeza, espero que essa mudança seja positiva. Mas aí que vem, é uma mudança que a gente tinha apenas uma cabeça e agora a gente vai ter mais cabeças para estar decidindo. Imagina no Brasil, na CBF, seja lá no comando da arbitragem,
Um monte de cabeça tentando tirar uma questão. Cara, vai ter mais opinião ainda surreal. Eu acho que pode se tornar ainda mais difícil. Mano, é surreal. Acho que isso pode estar piorando mais ainda, pra dizer a verdade. Uma cabeça já era difícil. Imagina 5 pensando lá. Cada uma tendo a sua opinião, talvez. Ou querendo levar para um lado, outro querendo levar para o outro. E, cara, é só dor de cabeça. Nosso produto é horrível. Alguma coisa tem que ser feita, cara. Eu não sei se é por parte dos juízes. Acho meio difícil, né? Por conta do salário e tudo mais. Clubes, principalmente os clubes, também tem que parar com esse quesito de que falam, só vão dar opinião quando é a favor deles. Mas se a favor deles acontece, depois acontece a mesma coisa com outro time contra eles, ficam calados. Eu acho que tem que estar acabando com isso. Eu acho que tem que ter todo mundo unido, todo mundo quer o melhor. É só o quesito de, eu tive vantagem, então vou ficar quietinho nessa aqui. Pô, é surreal isso, pra mim é surreal. Eu acho que todo mundo tem que ter, vamos dizer assim, cabeça boa. Tem que ter uma cabeça boa. Querer o bem, sabe? É muito difícil a gente ver aqui no futebol brasileiro querer o bem do próximo. Principalmente isso. É também isso no quesito da liga. Pô, é surreal. O time quer ganhar mais, só que todo mundo sabe que se você tem mais torcida, você vai estar ganhando mais. Se você tem um projeto bom, você vai estar ganhando mais. É só pegar a Premier League. Todos os times que têm mais torcida, que são mais tradicionais, praticamente conseguem estar sempre no topo, porque vão ganhar mais dinheiro de qualquer forma. E possivelmente os melhores jogadores vão querer ir para lá. Então, tendo um bom desenvolvimento, boa coordenação, eles vão estar conseguindo sempre ficar no topo. Isso é surreal. E aí a gente vê que para os times pequenos, isso também pode ser bom, porque ali eles vão ter um pouco de igualdade do dinheiro e fazer assim um desenvolvimento muito bom. A gente vê na Premier League que às vezes, cara, acontece uma parada muito boa de um time de menor expressão consegue se dar bem. A gente já viu o Brighton, a gente já tá vendo o Bournemouth. Nottingham Forest, ele é um time tradicional, vamos dizer assim, só que tava muito em baixa, né? E, pô, tá se dando bem agora. É tudo aquilo, cara, de você ter um projeto. Se o time tem um projeto, ele vai conseguir muito bem. Só que também tem um quesito que os times não querem ter, talvez, um fair play por conta das dívidas que eles têm. Porque isso também é preocupante. Porque, cara, a minha maior preocupação, vamos dizer assim, no momento, obviamente, tem o meu Vasco, e claro, o Corinthians, por tudo que já gastou, tudo que deve. E com certeza isso, tipo, é muito ruim para as finanças do futebol brasileiro, sabe? Eu não quero ver o Corinthians caindo, porque com certeza sim a gente perde. É um pouco da competitividade, do dinheiro também que o Corinthians proporciona. Irmão, e o Corinthians tem que pagar as suas contas, né? Eu acho que isso é o mais importante, tem que pagar os salários que deve. Quando contratou um jogador, comprou, tem que estar pagando. Tem que mudar, cara. Eu acho que o futebol brasileiro precisa disso. O São Paulo também, cara, tá com um financeiro bem ruim, né? Pelo que a gente vê falando. O Vasco tá muito ruim, sem sombra de dúvida. E tem outros aí também. E é surreal, a gente tem que estar parando com isso e começar a ter uma outra visão. Eu acho que a gente precisa evoluir. Para evoluir, a gente precisa de abdicar de algumas coisas, correto? E acho que o futebol brasileiro não quer isso. Quer sempre estar ganhando mais em cima do outro, para talvez o próximo não conseguir, sabe, se desenvolver pela incapacidade de estar fazendo um bom projeto. Eu acho que isso é a maior verdade dos últimos anos, assim, para os dirigentes do futebol brasileiro. Pô, tô falando assim do Vasco, tô falando do Corinthians, né, que são grandes potências que podem arrecadar muito e, infelizmente, pelo surreal que os dirigentes fizeram, tá devendo muito. Sei lá, vamos dizer, acabando com o clube, praticamente. Pra mim, isso é inadmissível, sabe? Então, acho que é muito importante a gente abrir o olho pro futuro pra isso. Eu acho que tá na hora. Inclusive, tá na hora porque o futebol brasileiro tá caro, irmão. Tá surreal a gente ver o salário de alguns jogadores. Pô, tá surreal, 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 mano. A gente vê o preço de alguns times comprando outro jogador. Irmão, não vale aquilo. Tá, o dinheiro vai explodir. Eu acho que essa bolha vai explodir em algum momento e vai ser ruim pro nosso futebol. E é inacreditável alguém não ver isso e querer mudar isso lá de dentro, sabe? É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro para jogadores medianos, para jogadores bons. Então valendo muito.
A gente precisa ficar atento nisso, cara. Nosso futebol é aquilo que a gente ama. Eu espero que isso possa estar melhorando no futuro.